1926, o alemão Fritz Lang lançou seu filme Metrópolis. Uma visão da sociedade do futuro e um presságio do que aconteceria. No mesmo ano, em um laboratório sobre um restaurante em Londres, um escocês demonstrou um sistema mecânico que influenciaria o século XX mais do que qualquer outro. John Logie Baird apresentou a TV ao mundo. O serviço postal alemão financiara o projeto de Baird. Suas câmeras foram usadas para a primeira transmissão vista em salas públicas de exibição em Berlim, em 1935. Aquilo parecia uma curiosidade. A imagem era muito inferior à do cinema. Mas isso logo mudaria. O russo-americano Vladimir Zworykin patenteou seu receptor, o cinescópio, em 1923. E sua câmera elétrica, o iconoscópio, em 1924, 2 anos antes da demonstração de Baird. A Radio Corporation of America desenvolveu a invenção de Zworykin. Foi a ancestral das câmeras atuais. Em 1937, a British Broadcasting Corporation trocou a câmera de Baird por uma câmera elétrica Marconi EMI, descendente do iconoscópio. Quando a TV em cores surgiu, já havia quase 200 milhões de aparelhos no mundo. Muitos fios cruzavam o céu, pois a nova invenção mudou nossas vidas para sempre. A televisão logo se tornou o veículo mais poderoso do mundo. Ela apresentava, transmitia e comunicava. Apesar da diferença de idiomas, o estilo de apresentação era basicamente o mesmo em todo o mundo. Um público internacional assistia às mesmas imagens simultaneamente. Era o início de uma cultura global. Nada fica escondido dos penetrantes olhos das câmeras. Elas encolheram o mundo e deram-lhe vida. Na virada do século, as notícias levavam semanas para viajar pelo mundo. Agora, até as piores são transmitidas instantaneamente. O terror das guerras invade nossas salas. E há pouco tempo para reflexão antes da chegada da próxima notícia. Daqui a pouco você vai ver o primeiro voo comercial, a tragédia com o dirigível Hindenburg e a produção em massa de automóveis. A lógica do lucro e do consumo mudou a vida em todo o planeta. Este século, Metrópolis, volta depois do intervalo. A primeira aeronave foi vista na Alemanha. Ficou conhecida como dirigível, do francês diriger, diferenciando-a do seu antecessor, o balão de ar quente. Não era algo rígido, mas a pressão do gás lhe conferia um formato. Um homem acreditava no futuro do dirigível rígido. Tais dirigíveis levaram o seu nome. Seu primeiro voo de sucesso foi em 2 de julho de 1900. Ele fundou o primeiro serviço aéreo comercial ao voar entre 5 cidades alemãs. Seu nome era Ferdinand Graf von Zeppelin. Para subir, o peso era jogado para trás, fazendo com que o nariz empinasse. Motores possantes impulsionavam um enorme dirigível pelo ar. Era uma visão majestosa que o mundo vislumbrava pela primeira vez. Eles cativaram o público. Eram possantes, mas graciosos, ousados e luxuosos. A bordo do Zeppelin viajavam os novos barões do ar. Eles ficavam suspensos em gôndolas, sob a fina cobertura de algodão que envolvia a estrutura de metal. Dentro dele ficavam enormes tanques de gás.
A coragem desses pioneiros não tinha limites. A cada viagem vinha o risco, a empolgação e a aventura. Os passageiros usufruíam de considerável luxo. Viajavam em um estilo 50 anos à frente de seu tempo. Ao contemplar as cidades de cima, eles as viam como elas nunca tinham sido vistas antes. Pela primeira vez, era possível viajar de uma cidade para outra sem ver seus habitantes. Quando eles sobrevoavam as cidades, deixavam o povo boquiaberto com seu poderio. Os dirigíveis passaram a realizar voos comerciais de passageiros. Os Zeppelins fizeram voos de 100 horas na Primeira Guerra, levando a crer que seriam o transporte aéreo do futuro. O dirigível britânico R-34 cruzou o Atlântico e voltou em 1919. A bordo estava William Ballantyne, que depois de ser excluído da tripulação no último minuto, tornou-se o primeiro passageiro clandestino de um voo. Os tanques, cheios de hidrogênio, tornavam-no uma bomba voadora em potencial. Em 1936, o Hindenburg transportava 1000 passageiros em voos da Alemanha para os Estados Unidos e alcançava a velocidade de 130 km por hora. No dia 6 de maio de 1937, ele caiu em Lakehurst, Nova Jersey. Wait, get this started. It's crashing terrible. Oh my, get out of the way, please. It's bursting into flames and it's falling on the mooring mast and all the folks between us. This is terrible. This is one of the worst catastrophes in the world. Oh, it's like 400 or 500 feet into the sky. It's a terrific crash, ladies and gentlemen. The smoke and it's flames now, and the frame is crashing to the ground, not quite to the mooring mast. All the humanity and all the passengers screaming around here. I told you, I can't talk to people whose friends are out there. 35 pessoas morreram. Os dirigíveis foram praticamente abandonados. Os aviões conquistaram o futuro. Os irmãos Wright haviam finalmente conseguido. Inicialmente, o avião não era visto como um meio de transporte, mas como um brinquedo dos ricos. Seus donos eram maravilhosos, mas suas engenhocas nem tanto. Eram ruidosas, perigosas e sem espaço para os passageiros. Os pioneiros do voo arriscavam suas vidas, não apenas no ar, mas também quando aterrissavam. Antes da utilização do radar em 1936, o controle de tráfego aéreo era primitivo. Apesar do perigo, a primeira companhia de aviação comercial surgiu em Tampa Bay, na Flórida, em 1914.
Viagens entre países e continentes tornaram-se corriqueiras com os primeiros aviões a propulsão e os jatos, encurtando o tempo das viagens. O conforto foi incrementado e as viagens perigosas e cansativas de 50 anos atrás viraram uma opção de lazer. Passamos a deixar nossas cidades apenas para conhecer outras. Com mais e mais turistas viajando, culturas diferentes se encontravam pela primeira vez. Os povos se encontravam e levavam um pouco da outra cultura consigo. O turismo se tornou uma indústria. A herança cultural de um povo virou um recurso econômico e as praias influenciaram a balança comercial. Logo, as longas viagens deixaram de ser uma aventura. Viajar se tornou uma rotina, um modo de ir de uma cidade a outra. Na virada do século, quem queria viagens luxuosas usava o mar. Os transatlânticos cresceram em porte e velocidade. Os que exploravam as lucrativas rotas transatlânticas competiam pelo Blue Ribbon, que tinha o recorde de tempo da Europa para Nova York. Os navios eram movidos a vapor e depois a diesel. Mas com a popularização da viagem aérea, as viagens por mar diminuíram. As rotas foram tomadas pelos novos monstros do mar, os supertanques. Mas a maior mudança nos transportes neste século não ocorreu no mar nem no ar, mas nas estradas das cidades. E basicamente foi obra de um só homem, Henry Ford. Em 1900, os mecânicos montavam as peças de um carro de muitas maneiras diferentes, dependendo de como as queriam. Henry Ford mudou isso. Ele decidiu padronizar as peças para que os carros ficassem iguais, mais baratos e mais fáceis de serem consertados. A produção em massa do Ford Model T começou em 1908, mas era um processo lento. Cada carro que levava metade de um dia para ser produzido ficava parado e as peças eram levadas até ele. Ford ganhou tempo e aumentou seus lucros, levando o carro ao operário. Ele inventou a linha de montagem em 1913. A produção agora só levava 93 minutos. 15 milhões de carros Model T saíram da linha de montagem para o mundo. Ford era rigoroso com os operários. Proibiu a conversa nas linhas de montagem e disse que o trabalhador queria um trabalho no qual não tivesse de pensar. A indústria automobilística europeia tinha um modelo diferente de produção. Pequenas empresas produziam carros caros, vistos como símbolo de status. Até 1949, o Rolls-Royce era vendido só com motor e chassi. A lataria era feita por um fabricante à escolha do comprador. Um engenheiro lutou para mudar isso. Ferdinand Porsche criou o carro popular, o Volkswagen. O primeiro modelo surgiu em 1934. Porsche esperava que seu carro liderasse o povo.
Em vez disso, foi tomado pelos nazistas como símbolo da nova Alemanha. Apesar de o Volkswagen ser barato, econômico e confiável, a fábrica quase fechou depois da Segunda Guerra. Henry Ford se recusou a comprá-la. Um pedido de 10 mil carros, feito pelos aliados que ocupavam a Alemanha, evitou seu fechamento. A fábrica sobreviveu e o Volkswagen se tornou amado no mundo todo. Batizado de Besouro por uma agência de publicidade americana em 1959, foi uma das alavancas da recuperação da economia alemã. Mas nos anos 50, nem a Europa, nem a América estavam na frente da tecnologia do carro. Ide Toyota, que havia trabalhado para Ford, criou a produção enxuta. Mais automatização para facilitar as mudanças e menos desperdício no controle de qualidade. Em 1987, uma comparação entre uma fábrica Toyota e uma fábrica americana mostrou que os japoneses produziam seus carros na metade do tempo e espaço e com 1/3 a menos de defeitos. Os métodos de trabalho mudaram em todo lugar e os indústrias mais cruel dos fabricantes aumentava os lucros e a produção. Consumo e miséria, produção de alimentos, eletrodomésticos, arquitetura nas cidades, êxodo rural e favelas, doenças e curas, trânsito engarrafado e computadores, o luxo e o lixo do século XX. Depois do intervalo, no documentário Metrópolis, da série Este Século. O aumento da demanda acelerou o consumo. A produção em massa gerou riqueza e luxo, mas também criou cemitérios de produtos. Para alguns, os restos das agitadas cidades viram o próprio sustento. Infelizmente, nem todos se beneficiaram com a revolução do consumo. A fome persiste. Entretanto, o mundo produz mais comida do que nunca. Tentativa de prover para cada vez mais gente, os produtores se afastaram de métodos milenares. Os cavalos foram substituídos por motores. Novas variedades foram cultivadas. Fertilizantes e inseticidas foram utilizados sem se pesar as consequências. Menos fazendeiros produzem mais comida para abastecer as cidades. A mesma transformação ocorreu no mar. O que parecia ser uma fonte inexaurível começou a dar sinais de esgotamento. Pequenas traineiras evoluíram para os enormes abatedouros de hoje.
O mar foi aspirado e vasculhado atrás do último grama de peixe. Pouco se pensou no delicado equilíbrio do ecossistema marinho, apesar do sumiço de certas espécies. Muitas cidades começaram como portos. Temperos e pólvora, chá e madeira eram embarcados e desembarcados para abastecer pessoas e indústrias. Os milhares de pacotes e caixotes que passavam pelos portos do mundo foram substituídos pelo sistema de container. Os navios carregam containers padronizados que passam rapidamente do navio para o guindaste, para os trens ou caminhões. A comida chega às cidades em maior quantidade e mais fresca do que antes. Clarence Bursay teve a ideia de congelamento rápido ao ver os nativos de Labrador conservarem peixe e carne de caribu. Ele patenteou o congelador de pratos, o primeiro freezer doméstico, em 1920. Mais tarde, inventou o famoso filezinho de peixe. Em 1939, a comida congelada pré-cozida chegou aos mercados pela primeira vez. E com a comida prática vieram as cozinhas práticas. No final da Segunda Guerra, Percy Spencer, um técnico americano que desenvolvia o radar, notou que sua barra de chocolate derreteu quando ele se aproximou de um magnetron, um aparelho usado para produzir micro-ondas. 3 anos depois, o forno de micro-ondas chegava ao mercado. Os primeiros anos deste século trouxeram um novo tipo de construção, os arquivos de gente, ou blocos de escritórios. Em cidades do mundo todo, os prédios se tornaram cada vez mais altos. Tão altos que o misturador de concreto teve de ser criado para encher suas paredes. Tão altos que se tornaram uma ameaça para os aviões. Em apenas 30 anos, 2.000 anos de arquitetura foram deixados lá embaixo. O Empire State Building, concluído em 1931, reinou durante 40 anos como o prédio mais alto do mundo. Os prédios continuaram a crescer como árvores, competindo por luz. Governos otimistas de países em desenvolvimento queriam suas cidades parecidas com estas. Grandes projetos de desenvolvimento foram utilizados para desenvolver comunidades rurais e transformá-las em metrópoles ocidentais. Brasília, a nova capital do Brasil, foi totalmente construída do nada. Esses experimentos econômicos foram grandes fracassos. Governos da África e da América do Sul ficaram endividados com países desenvolvidos. Foram obrigados a vender vários recursos preciosos para pagar os juros. Apesar das condições precárias, o fascínio pelas novas cidades era irresistível. As pessoas saíam do campo para viver nelas. As ruas das cidades se tornaram o refúgio de camponeses migrantes e seus filhos, e as favelas começaram a se formar. Essas pessoas viviam em qualquer lugar, como podiam. No Ocidente, as construções continuavam sem trégua. Os subúrbios inflaram.
A viagem para o trabalho se tornou obrigatória de manhã e um tormento no final do dia. Em Nova York, em 1907, veículos puxados a cavalos viajavam na velocidade média de 18 km por hora. No final do século, a velocidade média durante o dia é de apenas 9 km por hora. O tráfego assolou ruas que não haviam sido planejadas para tanto. O trânsito de ida e volta para o trabalho tornou-se um fardo entediante, demorado, frustrante e poluidor. Em cidades como Los Angeles e São Paulo, a neblina é um problema sério. Em Seul e Milão, só metade da frota pode entrar na cidade durante os períodos de excesso de poluição. Conforme a cidade cresceu, se expandiu para fora e para baixo, túneis de aço se espalharam pelos subúrbios. Os trens e metrôs viajavam mais rápido. As pessoas começaram a morar mais longe do local de trabalho. 2 vezes por dia, todas as cidades do mundo enfrentam o congestionamento da hora do rush. Em 1918, uma epidemia mundial de gripe matou mais gente do que a Primeira Guerra Mundial. A medicina avançou muito desde então, permitindo que cheguemos à terceira idade. Aprendemos a sobreviver a doenças sérias e nos tornamos mais dependentes da tecnologia para manter a vida. Máquinas nos ajudam a respirar, fazem nosso coração bater e limpam nosso sangue. Somos capazes de aprimorar membros artificiais, fabricar juntas mecânicas e criar tantos substitutos e melhorias sintéticas que logo teremos robôs caminhando pelas cidades. As máquinas que curam são tão fantásticas que o paciente pode se sentir um mero observador. Em 1928, um fortuito acidente aconteceu com Alexander Fleming. Um mofo chamado Penicillium notatum contaminou acidentalmente uma de suas culturas de germes. Bactérias não se desenvolviam perto do penicillium. Assim como ocorreu com Einstein, os colegas de Fleming rejeitaram sua ideia revolucionária. Uma bala mágica, uma droga contra uma doença específica. Os testes só começaram no início dos anos 40, mas a penicilina salvou muitas vidas no mundo todo. Soníferos chegaram ao mercado em 1903. A vacina contra o tétano e a difteria em 1926. Em 1938 foi fabricada a primeira lente de contato e em 1952 o marca-passo. O aparelho de sustentação de vida artificial veio em 1953. E em 1978 o primeiro bebê foi gerado fora do útero. Em Cape Town, em 1967, Christian Barnard tirou o coração vivo de uma mulher e o fez bater no peito de Louis Wascansky. E foi como se o último tabu sobre o corpo humano tivesse sido extirpado. James Watson e Francis Crick decifraram a estrutura do ADN, o ácido desoxirribonucleico, a chave espiral da vida humana. O trabalho deles abriu as portas para o projeto Human Genome, que objetiva mapear todas as ligações do ADN humano. É vital para a luta contra doenças hereditárias e é a base da engenharia genética. Leis internacionais permitem que os cientistas patenteiem os genes que encontram. Para fazer exame para a fibrose cística, é preciso pagar royalty. A indústria contribuiu muito com pesquisas caras e não o faria sem a certeza de obter lucro.
Cada avanço médico traz novos problemas éticos. Mais do que qualquer outro produto, o automóvel marcou a primeira metade do século. Na segunda metade, esse papel coube ao computador. Os primeiros computadores eram maiores, mais lentos e ineficazes do que os de hoje. Alguns diminuíam as luzes do bairro quando ligados. Os problemas logo surgiram. Em 1945, o primeiro bug de computador foi causado por uma mariposa. A segunda geração de computadores baseou-se em um transistor que surgiu em 1947. A terceira veio com o microchip de silicone em 1960. Hoje, o computador move quase todo o aparelho que usamos. Os escritórios atuais seriam incompreensíveis para os trabalhadores do passado. O ruído das máquinas de escrever foi a música de fundo durante grande parte do século. Hoje, as estações de trabalho com ar-condicionado têm um ritmo incessante, pois a informação em formato binário cai do ciberespaço como confete eletrônico. Essas máquinas fantásticas nos ajudam nas tarefas mais difíceis e nas mais simples. O serviço militar americano criou a internet como consequência do trabalho feito com a bomba atômica. Em 1960, temendo que um míssil inimigo destruísse todo o seu sistema de comunicação, eles ligaram seus computadores via linhas telefônicas. Nenhum computador central tinha toda a informação. Ela estava dividida entre eles. Esse sistema evoluiu na internet, a rede mundial. O novo Leviatã das metrópoles. Cresceu de 2.000 usuários em 1981 para 100 milhões em 1997. Como as muitas páginas estão guardadas nos bancos de dados de diferentes países, é quase impossível controlar a rede. Haverá mais de 1 bilhão de páginas até o ano 2000. Produtos sem corpo físico nunca haviam tido valor antes. Se tiver habilidade, um hacker em Brisbane pode roubar um software canadense e fugir pela autoestrada de informação. Milhares de quilômetros de cabos são espalhados pelo mundo para prepará-lo para a revolução digital. Quando a tecnologia para a transmissão de imagens de alta resolução se tornar mais acessível, computador e televisão serão uma coisa só. Noticiários, esportes, comédias e propagandas. A escolha será quase infinita e a qualidade excelente. A revolução digital acontece diante dos nossos olhos. Livres e vibrantes, sufocantes e ameaçadoras. Nossas cidades têm muitas faces. Mas será que nossas conquistas dramáticas e o progresso incansável realizaram a previsão de Fritz Lang em Metrópolis?
Tem sido um século no qual dividimos o átomo, descobrimos a chave da vida e viajamos para a Lua. Mas dilaceramos o planeta e deixamos para os nossos filhos quase tantos problemas quanto os que solucionamos. Nossas cidades superpovoadas, poluídas e eletrizantes, vislumbramos um mundo futuro tão desafiador quanto o do final do século passado. Talvez a única diferença significativa seja que, pela primeira vez na história, estamos encarando o futuro juntos.